Meus irmãos, vamos dar sequência na ministração sobre o Sermão do Monte? Tem muito para aprendermos do maior sermão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E desta feita, ouça só o desafio desta reflexão. Jesus nos mandando amar os nossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Isso está registrado em Mateus capítulo 5, dos versículos 43 ao 48. Jesus está nos dando uma ordem aqui, um mandamento para os seus discípulos. Porque amar quem nos ama é uma coisa, amar quem gosta de nós é outra coisa. Amar aqueles que são indiferentes a nós é uma situação. Amar aqueles que não gostam de nós já é outra situação. Mas amar aqueles que são nossos inimigos é um grande desafio. Mas o Senhor Jesus chamou os seus discípulos para receber uma graça bendita, para ter um fluir da grandeza do amor pelo Espírito Santo dentro de si, para amarmos os nossos inimigos. Porque o importante é o que sai de dentro daquele que serve ao Senhor Jesus. E o que sai da nossa vida para os outros precisa ter base de fé e ter base de amor. Porque odiar, já tantas pessoas odeiam os indiferentes, odeiam os que não gostam, odeiam os inimigos. E o ódio, ele causa doença. E o ódio dá uma legalidade aos espíritos malignos para habitar na vida das pessoas. Então o Senhor trabalha justamente ao contrário, para vivermos no amor, na grandeza do seu amor, a ponto até de amarmos os nossos inimigos. Parece incoerente, mas a graça do Senhor Jesus, que emana da cruz, é que conduz os que servem a Ele nessa posição. Agora, e odiar? Odiar, o que a Bíblia nos recomenda, é odiar e detestar o pecado, é odiar tudo aquilo que se levanta contra Deus. O Senhor traz esse ensinamento porque os fariseus e os escribas, que eram os mestres da lei daquela época, ensinava a amar o seu próximo no sentido de amar os judeus, mas odiar os inimigos. Jesus vem com outro ensinamento totalmente diferente. O ensino daquela época é que eles odiavam os samaritanos, eles odiavam os publicanos, eles odiavam os romanos, eles odiavam os gentios e eles odiavam a todos que não eram judeus. Então, não escapava ninguém. Mas o Senhor veio mudando isto. O Senhor veio mudando tudo isso. Por isso que nesse ensinamento ele está dizendo assim: bendizei os que vos maldizem. Aquele que falar mal de nós vamos falar o lado bom dessa pessoa. O Senhor diz: fazei o bem aos que vos odeiam. Não é retribuir o mal na oportunidade, mas fazer o bem. Olha o que Jesus nos manda. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Orar por aquelas pessoas que nos perseguem, que nos maltratam. Porque Jesus diz que recompensa tereis se vocês amam somente aqueles que vos amam. Que recompensam tereis se vocês cumprimentam somente aqueles que correspondem ao vosso cumprimento. Não fazeis assim também todos os gentios, todos aqueles que não servem a Deus? Então a recomendação do Senhor Jesus é essa. Por que tudo isso? Para que sejais perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas
Que perfeição é essa? É que Deus faz descer a sua chuva sobre bons e maus, e o seu sol brilha sobre justos e injustos. Deus dá oportunidade de vida, Deus abençoa até mesmo as pessoas que são inimigas de Deus. Mas por que amar os inimigos? Você se lembra de quando Deus nos amou? Quando Deus nos amou e nos chamou para servir a Ele, porventura nós éramos amigos de Deus ou inimigos? Nós éramos inimigos da cruz, nós éramos inimigos dessa graça. E Deus nos amou de uma tal maneira, mesmo nós sendo inimigos. Então, nós não podemos de maneira nenhuma negar amor e compaixão, porque o perdão de Deus foi tão grande na nossa vida, que nós somos devedores de amor, de perdão, de compaixão, até para com os nossos próprios inimigos. Isso é para sermos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Mas o apóstolo Paulo escreveu também: se o teu inimigo tiver pão, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Assim acumularás brasas de fogo sobre a vossa cabeça. E o Senhor Jesus se tornou exemplo disso. O que ele disse na cruz do Calvário? Depois de ser preso, depois de ser esbofeteado, depois de ser coroado de espinho, depois de ser açoitado, humilhado, carregado à cruz, crucificado, levantado no madeiro, zombado. E o Senhor diz: Pai, perdoa, perdoa. Olha o olhar do Senhor para os seus inimigos, pedindo perdão por eles. Pai, perdoa. E Jesus dá um porquê. Por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Então é para olhar para os nossos inimigos por um ângulo diferente, por um prisma diferente, e se compadecer, e ter amor. Que tipo de amor é esse? É o amor que vence o mal com o bem. A Bíblia diz também de Estevão, o livro de Atos dos Apóstolos, que foi apedrejado com ódio pelos seus inimigos até a morte. E no momento de expirar, de morrer, ele pediu: não lhe impute esses pecados. Ele pediu para Deus não imputar os pecados dos seus inimigos. Mas o que é isso, amar os inimigos? É uma exegese tão simples de colocar verbalmente, expressar, mas tão desafiadora para viver. Em suma, para resumir, é amar quem não ama de volta. É amar quem não ama de volta. Que Deus nos ajude a estarmos enquadrados nessa palavra. Que possamos não armazenar dentro de nós ódio, vingança, rancor, ira, revolta, inveja, ciúmes, blasfêmia. São obras da carne. As obras da carne, em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, se eu não me engano são 17. E a maioria dela é inimizade contra o seu semelhante, o seu próximo. São porfias, são emulações, são divisões, são contendas, são pelejas, são iras. É a maior parte das obras da carne. Então, dar de volta a mesma medida da raiva, do ódio, do que o inimigo nos faz, é o contrário do que o Senhor está ensinando. O Senhor está nos chamando para amarmos os nossos inimigos. É a parábola do bom samaritano. Bom samaritano é que parou para aquele homem que estava caído na estrada e socorreu. É como aquela parábola.
Vamos olhar por um prisma diferente. Que a graça do Senhor Jesus nos ajude nisto. Eu termino dizendo que Deus abençoe esta palavra em nosso coração, para amarmos os nossos inimigos, bendizermos os que nos maldizem, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos maltratam e perseguem. Deus abençoe a sua vida, compartilhe essa mensagem, se inscreva no YouTube e continue sendo abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém.